Mais uma aula, essa aqui é a aula 8, tratando aí das transformações lineares, uma continuação, né? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser estar seguindo aí, ou se inscrever no canal, fique à vontade. Bem, no vídeo passado a gente viu as condições para uma transformação ser linear. Agora a gente vai tratar aí exatamente do núcleo de uma transformação, que esse núcleo, ele vai estar aqui dentro de V, certo? Ele vai ser um subespaço vetorial. A notação aqui a gente vai utilizar N de T ou Q de T. Né? Alguns livros utilizam a nomenclatura em inglês, kernel, né, que significa núcleo. E esse subespaço ele vai ter exatamente essa estrutura aqui. São todos os vetores que estão aí no V, né, que é no domínio da transformação, tal que a imagem desse elemento ele sempre vai ser elevado no zero. Tá? Então aqui no diagrama a gente percebe que todo esse conjunto aqui dentro de V, que está dentro do núcleo, ele vai ser elevado apenas unicamente no zero como imagem. Lembrando que esse zero, ele é o vetor nulo do espaço W aqui, tá? Então a gente tem aí claramente que esse núcleo ele vai estar dentro de V, né, um subespaço de V, e o núcleo ele também vai ter uma condição de ser diferente do vazio, pois por estar se tratando de espaços vetoriais, a gente sabe que o vetor nulo ele tem que estar dentro do espaço, né? Então, sempre o vetor nulo ele vai estar dentro do núcleo. Então, vamos verificar aí um exemplo, tá? Um exemplo bem trivial, vamos dizer assim, essa transformação que na verdade é um operador, né, por se tratar aqui do mesmo espaço vetorial R2. Então essa transformação sai do R2 e chega no R2, e tem essa lei aqui que é T de xy igual a x mais y, e na segunda componente 2x menos y. Então para a gente achar o núcleo, a gente vai ter sempre que igualar então a imagem, né, de um vetor igual ao vetor nulo. Então nesse caso, como o vetor nulo é do próprio R2, vai ficar T de xy igual a 0, 0, tá? Lembrando que eu estou pegando um vetor genérico do R2 aqui de coordenada x e y. Isso vai nos resultar num sistema, certo? Esse sistema aqui é 2 por 2, bem simplesinho, bem fácil. Se a gente somar aqui as equações, a gente já encontra o valor de x, né? 3x igual a 0, portanto x igual a 0. E se o x é 0, o y também vai ser 0. O que indica que a solução é a solução trivial, que é o 0, 0. Ou seja, dentro do núcleo só vai estar somente o vetor nulo, tá? Então, se a gente fizesse um diagrama aqui do R2 para o R2, o vetor nulo do R2 estaria sendo mandado no vetor nulo do R2 novamente, tá? Assim, quando a gente encontra essa condição, a gente diz que o núcleo é trivial, ou seja, só existe um elemento que vai no 0, 0, né, no caso no vetor nulo, que é o próprio vetor nulo. Mas em algumas outras condições a gente vai ter que escalonar um sistema, né, no caso aqui dessa transformação do R3 no R2. Então a lei, a gente vai pegar aqui um vetor do R3, x, y, z, e vai mandar esse vetor num outro vetor de duas coordenadas, que as coordenadas são x menos y mais 4z, e a segunda coordenada 3x mais y mais 8z. Como a gente quer investigar quem é o núcleo dessa transformação, a gente vai igualar isso a zero, né, no caso ao vetor nulo do R2. Isso vai gerar um sistema aqui 2 por 3, né, porque são duas equações, três incógnitas, né, x, y, z. E aqui a gente vai recorrer ao método de escalonamento para resolver esse sistema, tá? Eu não fiz, mas caso vocês encontrem algum problema ou alguma dúvida, vocês podem estar comentando aí, tá bom? Mas ele é bem simples, você vai escalonar aqui o sistema e vai chegar na solução x igual a menos 3z e y igual a z, tá? Colocando a definição aqui do núcleo, né, a gente chamou aqui um vetor do R3, x, y, z, a gente vai só substituir então esses valores. O x é menos 3z,
o y é o próprio z e o z não modificou nada. Então, a gente pode tirar esse z aqui desse vetor, né, que é um escalar, e ele vai ser, então, esse núcleo vai ser gerado pelo vetor menos 3, 1 e 1, certo? Então, a gente diz que a dimensão do núcleo aqui nesse caso é 1, por estar sendo gerado por apenas um vetor, ok? Um vetor diferente do vetor nulo, que não é o trivial, certo? Aí tem algumas propriedades, algumas eu vou deixar para encargo do leitor ou do visualizador. O núcleo de uma transformação é um subespaço, né? Então você teria que provar aí que vale. Você vai pegar dois vetores que estão no núcleo, que é descrito como uma soma, e investigar que o núcleo da soma é a soma dos núcleos desses elementos, tá? E também a multiplicação por um escalar, e o escalar sai. Uma transformação linear T de V em W é injetora se somente se o núcleo é trivial, ou seja, só tem um vetor nulo lá dentro. Então, esse daqui a gente vai rapidamente verificar aqui a demonstração, tá? Só lembrando que para uma aplicação sem injetora, a gente pega dois vetores que estão no domínio, né, no caso de em V, e se as imagens desses dois vetores forem iguais, então a única maneira disso acontecer é dos vetores serem iguais também, tá? Para todo V1 e V2 no domínio, tá? Ou de maneira análoga, se a gente fizer a contrapositiva dessa afirmação, então a gente está dizendo o seguinte: se V1 é diferente de V2, então implica que a imagem de V1 é diferente da imagem do V2, tá? Então a gente pode ter essas duas afirmações aí que elas são válidas. Então vamos primeiramente mostrar que se tem injetora, o núcleo só vai ter o vetor nulo. Beleza, então a gente está pegando aqui um vetor no núcleo, isso significa que a imagem dele é zero, né? Por estar no núcleo, a imagem só pode ser o vetor nulo. Mas, por um outro lado, a gente sabe que a transformação, ela é linear, então T de 0 é 0. Isso daqui a gente já tem como afirmativa do outro vídeo, né? Mas, por um lado, eu sei que T de V é igual a 0 e, por outro lado, T de 0 é igual a 0. Então, unindo essas duas informações aqui, a gente chega que T de V é igual a T de 0. Como a aplicação é injetiva por hipótese, a gente só vai ter aqui a condição de o V ser 0, né, o vetor nulo. E, portanto, esse vetor nulo é o único elemento que está no núcleo, né? E aí o núcleo de T somente vai ser o vetor nulo, o que prova o que a gente está querendo falar aí, né? E a volta desse teorema aí, se o núcleo de T só tem apenas o vetor nulo, então a transformação é injetiva. Muito bem, a gente vai pegar então dois vetores no domínio, tais que a imagem coincide, né? T de V1 igual a T de V2. A gente pode fazer aqui simplesmente uma operação, somar o T de V2, aliás, subtrair o T de V2 nos dois lados, a gente vai ter T de V1 menos T de V2 igual ao vetor nulo. Como a aplicação é linear, a gente pode unir essas duas informações, vai ficar T de V1 menos V2 igual a 0. E aí, dessa forma, a gente encontra que o V1 menos V2 está no núcleo, né, por ter a imagem igual ao vetor nulo. Mas, por hipótese, a gente tem que o núcleo dessa transformação é somente o vetor nulo, portanto, V1 menos V2 igual ao vetor nulo. E isso mostra que V1 igual a V2. Mostrando, então, que a transformação é injetiva. Então, sempre que a gente quiser mostrar que a transformação é injetiva, basta mostrar que o núcleo de T só contém o vetor nulo, né? Com esse teorema, a gente consegue, então, mais rapidamente mostrar que a transformação é injetiva. Tá? E nesse vídeo também vamos tratar da imagem da transformação linear, que é, nesse diagrama aqui, a gente tem o núcleo contido no domínio e a imagem vai estar no contradomínio, que seria no W.
tá? A gente também mostra facilmente que a imagem de T é um subespaço vetorial de W, tá? Mas vamos aqui enxergar a própria definição da imagem, tá? A gente tem uma transformação de V em W linear, e a imagem dessa transformação vão estar constituída de todos os elementos Wzinhos em W, que é o contradomínio, certo? Tal que T de V igual a W para algum V em V, ou seja, tem que ter um elemento do domínio chegando nesse elemento que está na imagem, tá? Que a gente está chamando de W. E isso aqui, pessoal, constitui exatamente um outro sistema que você vai ter que resolver de forma genérica, tá? Utilizando esse elemento W aqui com coordenadas ajustáveis aí ao espaço que a gente está trabalhando. A gente vai já ver isso aí no exemplo, tá? Mais para frente. Então, a propriedade da imagem, como eu falei ainda agora, a imagem da transformação é um subespaço. Isso aqui vai ficar a cargo de quem está vendo, né? Mas a demonstração também está no livro texto, então não é um problema muito grande. E uma outra coisa que a gente vai ver aqui também é o teorema da dimensão, tá? Se a gente tem uma transformação linear de V em W, então a gente pode fazer esse teorema da dimensão que diz o seguinte: a dimensão do núcleo dessa transformação mais a dimensão da imagem dessa transformação vai coincidir exatamente com a dimensão do espaço de saída aqui, que é o V, tá? Então, se você já sabe qual é o núcleo e sabe a dimensão, você já tem aí basicamente quem é a dimensão da imagem dessa transformação. Fica muito mais simples alguns exercícios que vão ter para frente, tá? A gente pode utilizar esse teorema da dimensão, ok? Vamos verificar o exemplo. Determine o núcleo e a imagem do operador linear do R3 dado por T de XYZ igual a x mais 2y menos z na primeira coordenada, y mais 2z na segunda e x mais 3y mais z na terceira coordenada. Então, a gente tem aí essa transformação. A gente quer saber o núcleo. Então, a gente iguala isso a zero, né? Porque a imagem de qualquer elemento que está no núcleo tem essa propriedade de chegar apenas no vetor nulo. Lembrando que aqui a gente tem que ajustar, né? Aqui seria o vetor nulo do R3. Então, portanto, tem 3 coordenadas, 0, 0, 0. Beleza? Então, a gente vai chegar no sistema, tá? Então, porque T de V é 0, então vai ficar aqui esse sistema. Um sistema aqui 3×3, que a gente pode utilizar aí o método de Cramer para solucionar, tá? Só que nesse caso, como a gente vai ter como a gente tem aí um sistema possível e indeterminado, seria melhor você fazer aí o escalonamento, que fica muito mais simples de enxergar a solução. A solução então vai ser dada por x igual a 5z, y igual a menos 2z. Substituindo isso na formação aqui do conjunto, a gente vai ter esse vetor 5z menos 2z e z, com z percorrendo os reais. Ou seja, a gente tem que o núcleo é gerado por esse vetor 5 menos 2 e 1. Tá? Portanto, a dimensão do núcleo é 1. Ok? Uma coisa importante também aqui, pessoal, é que quando o núcleo for trivial, ou seja, o núcleo só tiver o vetor nulo, a dimensão do núcleo vai ser 0. Tá? É uma convenção que a gente utiliza aí para esse estudo de transformações. Tá? Então, nesse caso aqui, a dimensão é 1, porque tem um vetor diferente do vetor nulo, gerando esse espaço do núcleo, tá? A imagem, a gente vai ter aí novamente um sistema, só que esse sistema aqui genérico, utilizando essas letrinhas aqui A, B e C. Então, aqui só tem uma única maneira de você solucionar esse sistema, que é fazendo escalonamento, tá? Então, a imagem de T são todos os elementos do R3, tal que a imagem de algum elemento do domínio tem que coincidir com esse Wzinho que a gente está pegando no R3, de coordenadas A, B e C, tá? Substituindo essas informações, a gente vai encontrar esse sistema.
E escalonando esse sistema, para que ele seja possível e determinado, a gente vai encontrar essa condição aqui, A mais B menos C igual a zero. Verifiquem lá vocês, façam o escalonamento desse sistema como exercício e cheguem nessa condição aqui, tá bom? Portanto, se a gente substituir aqui, por exemplo, isolar o A, né, e substituir na condição do conjunto aqui, a gente vai ter a dimensão da imagem que é 2. Que claramente faz sentido aí o teorema da dimensão, pois o espaço de saída da nossa transformação é o R3, aí a dimensão é 3, tá? Então, em alguns casos, a gente já pode utilizar esse teorema da dimensão aí. Se quiser saber só a dimensão, você não precisaria ter feito todo esse trabalho, porque já poderia usar direto aqui o teorema da dimensão para saber qual é a dimensão da imagem dessa transformação. Beleza? Essa observação vai constatar aí uma coisa bem interessante, que é a referência da matriz dessa transformação, porque a gente poderia, por exemplo, vamos só voltar aqui, essa transformação, como foi dada, a gente poderia ter separado aqui nos vetores, um só constituindo x, outro só constituindo y, outro só constituindo z. E a gente teria aqui os vetores geradores, então, dessa transformação, tá? Que seria 1, 0, 1, 2, 1, 3 e menos 1, 2 e 1. Então, a imagem, ela estaria constituída desses três elementos aqui, tá? E aí a gente conseguiria aí a imagem da base canônica desse espaço vetorial aqui, que seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, coincidiria exatamente com essas imagens aqui, tá? E, portanto, a gente conclui que a imagem dessa transformação, ela está constituída por essas três imagens aqui do vetor da base canônica. Então, assim, a gente tem o seguinte: a imagem dessa transformação é o subespaço gerado pelas imagens dos vetores da base canônica do R3, no caso, que é do nosso domínio. Então, esse fato é um fato geral, tá? Se a transformação é linear e a gente souber os elementos que formam a base do meu domínio aqui, do V, então eu posso aplicar a transformação desses vetores aqui da base, e então T de V1 até T de Vn vai gerar também a imagem de T, tá? Isso vai ficar bem claro no exercício que a gente vai tratar no final. E aí uma coisa bem interessante também dessa situação é um corolário desse teorema. Se a gente tem uma transformação linear onde a dimensão de V é igual à dimensão de W, então a transformação é injetiva se somente se ela é sobrejetiva. Esse fato aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem, não é tão difícil, a gente vai utilizar aí as hipóteses, lembrando que aqui é um se somente se, tem a ida e tem a volta para provar, tá? E a gente vai utilizar o que a gente já viu anteriormente. Uma outra coisa também é o seguinte: se a dimensão de V é igual à dimensão de W e a transformação é injetiva, então a T transforma a base em base, ou seja, ela vai pegar a base que é do domínio, e aí basta você aplicar a transformação desses vetores que a gente já vai ter a base da imagem que está em W, certo? Bem simples assim. E aí o isomorfismo, que eu até já comecei falando de transformação e já falando de isomorfismo, né, quando a gente na verdade falou de espaço vetorial, o isomorfismo nada mais é do que uma transformação que ela é bijetiva, ou seja, ela é injetiva e sobrejetiva. Tá? E aí a gente tem esses teoremas e corolários para mostrar que essa transformação ela é um isomorfismo, tá bom? Então, aqueles outros isomorfismos que a gente já tinha visto antes, vocês podem agora estar realmente comprovando aqui, por exemplo, o espaço das matrizes é isomorfo ao espaço
do Rn por m, né, no caso, que depende da dimensão da matriz. Ou o espaço dos polinômios no Rn mais 1. Então, você consegue então, construir essas aplicações e mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva, e então ver esse isomorfismo aí realmente em termos das transformações, tá? Muito bem, é isso daí, essa é a bibliografia. Sempre estou pegando aqui do mesmo livro, tá? Álgebra linear. E vocês podem estar colocando as dúvidas ou algumas sugestões aí nos comentários. Bons estudos!